Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a mais um podcast Funesa na Mídia 2024. Hoje, trouxemos para vocês uma temática muito explorada e discutida durante todo o mês de outubro, mas que devemos manter em pauta durante todo o ano. Trata-se do Outubro Rosa, um mês alusivo que tem como objetivo conscientizar e estimular a população e os profissionais de saúde para os cuidados e ações em geral relativos ao câncer de mama, com foco na prevenção e na detecção precoce de um dos cânceres que mais acomete as mulheres atualmente. Com o tema Outubro Rosa, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, conversaremos sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce, tratamentos e serviços disponíveis para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Meu nome é Maria Ademilda, sou enfermeira, especialista em emergência UTI e pós-graduanda em obstetrícia. Atualmente, enfermeira generalista na SOS Vida, que é um serviço de atendimento domiciliar, enfermeira generalista no Hospital Fernando Franco e referência técnica na Secretaria de Saúde, na diretoria da DAPS, que é a Atenção Primária à Saúde. Hoje serei a mediadora desse bate-papo aqui com nossas colegas e trouxemos essas duas convidadas para o momento, a doutora Andréa Cavalcante Lima. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Graduada em Medicina pela UFES, residência médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Materno Infantil de Brasília, pós-graduada em Mastologia pelo Hospital Oswaldo Cruz, de Recife, estágio estágio em Mastologia no Hospital Pérola, em São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, habilitação em mamografia pelo CBR, médica mastologista do Grupo Oncoclínicas em Sergipe, pela Prefeitura de Aracaju e no CAISMEN também, Centro de Referência da Mulher no Estado de Sergipe. Seja muito bem-vinda, tá? E nossa enfermeira, Islane Rodrigues Valentim. Bem-vinda, Islane. Graduada em enfermagem, especialista em oncologia pela Residência Multiprofissional no Hospital do Câncer de Pernambuco, especialista em epidemiologia e vigilância em saúde, mestrando em saúde e ambiente, consultora técnica, com ênfase em oncologia lotada na Secretaria do Estado de Sergipe. Bem-vinda, Islane. No mês de outubro, tudo fica rosa. Prédios governamentais, monumentos e algumas instituições. Além de usarmos os famosos lacinhos rosa. A doutora Andréa veio aqui usando. Mas vocês sabem a origem do Outubro Rosa? Tem uma origem muito expressiva e que traz uma indignação e, ao mesmo tempo, uma satisfação pelos avanços que tivemos durante esses anos. A história se deu no final da década de 70, depois que Susan Goldman descobriu ter um câncer ao diagnosticar um tumor na mama. Naquele momento, a jovem se viu sem rumo, pois, como eu falei, não havia tratamento para a cura da doença, então todas as pessoas que eram diagnosticadas tinham aquela sentença de morte. Sua sentença serviu de inspiração para que sua irmã, Nancy, e melhor amiga, prometesse que faria o possível para descobrir a cura e a conscientização pública da cancerização da mama. Após 2 anos do falecimento, Nancy lançou a Fundação Susan Goldman para acolher as mulheres que fossem acometidas pelo câncer de mama, visando uma melhor qualidade de vida, já que naquela época, como eu falei anteriormente, era difícil o acesso, era difícil a cura, mas que levava um momento de acolhimento para essas mulheres. A partir desse momento, as mulheres ganharam a maior aliada na busca da prevenção, diagnóstico, tratamento e cura da doença. O câncer de mama já tinha alta taxa de mortalidade entre as mulheres e no mundo, e quase zero de importância na sociedade. A luta de Nancy pela busca da cura contra o maior vilão cancerígeno nas mulheres é também, assim como na luta da cura e tratamento, uma história de superação. Viver naquela época onde os meios de comunicação sequer falavam de seio em sua programação, e uma sociedade retrógrada que abordava o tema como tabu. Hoje a gente vê um avanço muito, muito significativo, né, meninas, de como a gente conseguiu avançar com a informação, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, levando informação para vocês. Mas como toda mulher guerreira, ela conseguiu dar voz ao movimento e em muitas cidades nos Estados Unidos, a partir de então, as pessoas começaram a abraçar a causa.
o que fez o poder público se interessar, discutir e estudar sobre a sua cura. Não se provou que esse movimento não pertencia apenas a ela ou à irmã, mas sim de um mundo que buscava qualidade de vida para as mulheres. Assim, o Congresso do país definiu outubro como mês de conscientização desse tipo de câncer. Em 1997, várias entidades norte-americanas já comemoravam o Outubro Rosa. As primeiras ações no Brasil começaram apenas em 2002, com a iluminação do nosso famoso monumento do Obelisco do Ibirapuera, situado em São Paulo. Desde 2010, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, participa deste movimento, promovendo espaços de discussões, assim como esse, sobre o controle do câncer de mama, divulgando e disponibilizando seus materiais informativos, trazendo qualidade para o debate, tanto para os profissionais de saúde, quanto para a sociedade em geral. Diante desse relato, que é tão importante para que a gente possa entender a origem do Outubro Rosa, iniciaremos o nosso bate-papo com a introdução do nosso tema. E aí eu pergunto para a doutora Andréa, afinal, o que é o câncer de mama? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade da gente estar conscientizando e estimulando as mulheres a fazer a prevenção, né? De cada vez diagnosticar mais precoce, que a gente sabe que tem impacto. A gente vai falar ao longo do bate-papo, tem um impacto importante na vida e no tratamento dessas mulheres. O câncer de mama, como qualquer outro câncer, nada mais é do que uma proliferação anormal das células da própria mama, no caso da mama, né? A gente tem, o organismo da gente, de uma forma geral, em todos os órgãos, eles têm um processo de proliferação e de morte das células, morte programada das células, que a gente chama de apoptose. Então, o que acontece no câncer? Existem alterações genéticas, e aí eu faço um adendo só, que não é para confundir essa alteração genética com um fator hereditário, que mais na frente a gente vai falar um pouquinho. Existem alterações genéticas ao longo da vida que fazem com que essas células se proliferem de uma forma desgovernada. E aí ela começa a formar o que a gente chama de tumor, o câncer, né? E eu continuo com a doutora Andréa. Quais são os fatores de risco, doutora, associados ao câncer de mama? O câncer de mama ele é multifatorial, né? A gente não tem uma causa específica porque algumas mulheres têm tumor, outras não. O que a gente sabe é que a gente tem fatores modificáveis e a gente tem fatores não modificáveis. Os fatores não modificáveis, e o maior deles, infelizmente, é o fato de a gente ser mulher e ter mamas, né? Esse é o principal fator de risco. E a gente não pode mexer nisso. A gente é mulher, a gente nasce com mama, a gente sabe que esse é o maior fator de risco. E o fato do envelhecer. O câncer, ele é uma doença do envelhecer, né? O que acontece? Ao longo da vida da mulher, ela é exposta a vários fatores que fazem, o próprio envelhecimento das células, que fazem propiciar essa alteração, essa mutação genética. Então, é uma doença realmente do envelhecer. O que a gente tem de fatores modificáveis que a gente pode mudar? Dos modificáveis que a gente tem o estilo de vida, né? O estilo de vida mais saudável, cada vez mais divulgado nas campanhas. A prática de atividade física. A prática de atividade física, hoje a gente recomenda que faça pelo menos 150 horas semanais, né? Na verdade, o preconizado é cada vez mais, 300 minutos semanais e de uma forma moderada. Não é você achar que passou no shopping, fez um passeio com uma amiga, que está fazendo atividade física, não. É uma atividade física regular, né? Que tem impacto nisso. A alimentação saudável, né? Evitar cada vez mais o uso de embutidos, evitar o uso do álcool. Na verdade, a gente não tem nível de uma quantidade de álcool saudável, isso não tem mais. A gente sabe que hoje qualquer álcool que você consuma, ele é um fator cancerígeno, sim, né? Principalmente para a mama. E com isso eu não estou dizendo que a gente deva deixar de tomar álcool, mas pelo menos reduzir bastante, né? Para a mama, aquela massa de dizer tomar um copo de vinho por dia é saudável, não é saudável. A gente sabe que ele é cancerígeno, sim. E com isso a gente também, volta a dizer, a gente não está tentando criar um pânico, mas tentar diminuir esse uso do álcool. Evitar o tabagismo. O cigarro, ele é sabidamente cancerígeno. Então, não só para a mama, mas como para outros órgãos. Mas a gente deve evitar, sim, e aí evitar totalmente, né? Outros fatores importantes seria a vida reprodutiva dessa mulher, né? A gente sabe que expor aos hormônios, e aí eu falo mais até do estrógeno, que a gente sabe que é o hormônio principal da mulher, ao longo da vida, ele também aumenta o risco de câncer de mama. E como é que a gente sabe disso? A gente sempre pergunta nas consultas algumas coisas que a gente chama de anamnese, que são coisas direcionadas para a gente saber aquele fator de risco da mulher. O primeiro delas é a idade da primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né?
Quanto mais precoce for a menstruação, mais tempo a gente vai ter à disposição aquele hormônio e maior vai ser o fator de risco para câncer de mama. Uma menopausa tardia, daí a gente chama de menopausa tardia a partir de 55 anos de idade. Mesma coisa, quanto mais tempo de exposição, maior o risco. A amamentação, que é o fator de proteção, a gente sabe que durante a gravidez e a amamentação, a gente tem uma menor produção desse hormônio e tem um fator de proteção. E engravidar mais cedo, né? Hoje a gente vê as mulheres cada vez engravidando mais tarde. Isso, infelizmente, quando a gravidez é a partir dos 30, principalmente a partir dos 35, que é o que a gente vê hoje no mundo moderno, né? A mulher cada vez ela consegue, até pelos meios que ela tem hoje de conseguir preservar essa fertilidade, né? Ela consegue priorizar o trabalho e deixar a gravidez para cada vez mais tarde. Então, a gente sabe que a partir dos 30 anos, o fator de risco, o fator de proteção já não é mais o mesmo, né? E um outro que é muito discutido seria a terapia de reposição hormonal, né? A terapia de reposição hormonal, a gente não está falando aqui que não deve fazer, mas ela deve ser feita com parcimônia, ela deve ser feita com conscientização do que seria isso, né? Primeiro passo é para a paciente, antes de começar a fazer os exames de mama e saber se está tudo bem, realmente, né? Os exames ok, é que a gente consegue indicar essa terapia. E também não fazer por uso indeterminado. A gente recebe ainda hoje no consultório pacientes que fazem a TRH por mais de 10 anos, 15 anos. E a gente sabe que a partir dos 5 anos de reposição, o risco aumenta em muito, né? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer que a gente sabe que pode diminuir esse fator de risco e a gente deve estimular isso e conscientizar a população. Lembrando que a doutora André tá expondo aqui os fatores de risco, mas que a gente sabe também que cada mulher, cada pessoa tem sua necessidade e sua particularidade. Então, se não consegue fazer uma quantidade máxima preconizada, que faça a mínima, que tente ali no dia a dia buscar a qualidade de vida, claro, que dentro da sua necessidade, dentro da sua particularidade, mas que consiga um impacto positivo, né, mais adiante. A gente sabe que uma grande parte da nossa população é uma população carente e que tem suas limitações, mas que não quer dizer que ao longo do tempo não vai conseguir também, de repente, chegar ao objetivo, né, doutora? E aí eu vou até falar uma coisa que a gente sempre divulga quando a gente faz as campanhas, né? A gente mora em uma cidade litorânea, né? Então, assim, a atividade física de caminhar, por exemplo, você não precisa pagar nada. Então, se você reservar um tempo para aquilo, você consegue fazer não só como atividade física para prevenir, não só o câncer de mama, mas as doenças cardiovasculares, mas também como uma forma de terapia do dia a dia, né? Isso mesmo. Vamos passar a palavra agora para a Islane. Como os profissionais de saúde devem orientar seus pacientes a respeito da prevenção e quais os exames e quando orientar o início deles? Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui falando de uma temática tão relevante. Eu costumo dizer que antes mesmo de escolher a enfermagem, eu escolhi a oncologia. Então, estar aqui à frente falando sobre essa temática em um mês tão importante que nos traz empoderamento, não só como profissionais, mas também para vocês, pacientes, é de extrema relevância. Em relação a como nós, profissionais, devemos orientar esses pacientes, eu acredito que, como profissional de saúde, nós não somos detentores da informação por completo, mas a gente tem a obrigatoriedade de fazer a disseminação dessa informação. Então, a educação em saúde se faz primordial nesses aspectos, quando a gente fala da temática de oncologia e câncer de mama. Principalmente porque a gente sabe, como já foi dito aqui, o câncer de mama é o que mais incide em nós mulheres de todos os cânceres femininos. E se a gente parar para olhar a estimativa do INCA 2023 e 2025, a gente somar o segundo, terceiro e quarto lugar, não chega ao câncer de mama da complexidade que ele tem. Então, a informação em relação a você se conhecer como mulher, conhecer as modificações da sua mama durante todo o seu ciclo de vida se faz importante. E trazer essa mulher para compartilhar esse cuidado, porque a gente sozinho a gente não consegue. A gente consegue orientar, a gente consegue fazer a disseminação da informação, mas a gente não consegue, muitas vezes, ir além disso, porque a gente precisa do apoio deles. Em relação ao tempo, não é isso, Ademil, da pergunta? Isso. Quais exames e quando iniciados? Pronto.
O exame de rastreio preconizado no Brasil é a mamografia. E a mamografia, quando a gente fala dela, existem vários aspectos que devem ser considerados. Quando a gente fala de rastreio, o exame que é preconizado como método efetivo é a mamografia em todo o mundo. E aí ela deve ser feita a partir dos 40 anos, anualmente, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, nós devemos fazer a orientação em saúde, basicamente, orientar esse paciente a se autoconhecer, porque o que a gente denominava de autoexame, a gente não recomenda mais. Então, a gente orienta o autoconhecimento desse corpo, dessas alterações da mama. Então, é se tocar em relação à mama, conhecer as alterações para, assim que identificar, procurar ajuda. E não só isso, estar sempre à procura da assistência, né, à saúde, nas unidades básicas de saúde, no seu mastologista, ginecologista de confiança, e iniciar essa preocupação com o seu próprio corpo, identificar as alterações. Doutora Andrea, quais os sinais e sintomas que podem indicar um câncer de mama? Então, acho que a gente falou, hoje a gente deve estimular a mulher ao autoconhecimento, né? A conhecer a própria mama. Para que isso? Para que quando surge o que a gente chama de sinais de alerta, a gente poder procurar ajuda, né? E quais são esses sinais de alerta? O maior e mais importante deles é o nódulo, né? Se você palpa um nódulo na mama, principalmente, aquilo que eu falei, o câncer de mama é uma doença do envelhecer, mas ele acomete também pacientes mais jovens hoje, a gente sabe disso. A importância desse autoconhecimento é você saber, quando aparecer alguma alteração, você deve procurar assistência médica. É o costume. A saúde. Assistência. Pode ser assistência de saúde, em serviço de saúde. Serviço de saúde. Serviço de saúde. Tá aí. Boa. A grande importância de a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento da mama, é saber que quando aparecer alguma alteração, a gente procurar o serviço de saúde, né? Se você percebe, o maior deles mais prevalente é você perceber o nódulo, né? Se você percebe um nódulo na mama, você deve procurar assistência de saúde. Principalmente aquelas pacientes acima de 50 anos, como eu falei anteriormente, paciente que tem o câncer de mama é uma doença do envelhecer. Então, se o nódulo não existir, ele passa a existir a partir de 50 anos, deve chamar muita atenção. Hoje a gente vê infelizmente, cada vez mais precoce também o tumor de pacientes mais jovens, né? Então, paciente jovem, mesmo paciente jovem, percebeu um nódulo na mama, você notou que aquele nódulo persistiu, você menstruou, você persistiu com aquele nódulo, você deve também procurar assistência de saúde, tá? Outra coisa que a gente chama bastante atenção é para o mamilo, né? A gente tem um mamilo, se o mamilo está entrando um pouquinho, se ele está fazendo uma feridinha, aquela feridinha você tratou e não melhorou, passou 15 dias, usou o corticóide, que é o que usa normalmente, não melhorou, você deve procurar assim, uma assistência especializada, né? Se você faz uma retração na mama, você mexe a mama, você percebe que a mama uma pele começa a retrair, você deve procurar assistência especializada. Outra queixa também bastante frequente e importante é a saída, o fluxo do mamilo de líquido, né? A descarga que a gente chama de descarga papilar. Então, principalmente, a maioria dessas descargas elas são benignas, na verdade, mas principalmente se ela for sanguínea, esse fluxo papilar que a gente chama mais atenção, na verdade, é quando ele é espontâneo, quando ele sai sozinho, quando você vê a roupa melando sozinho, principalmente se é sanguíneo ou se é transparente, né? Aquele fluxo que a gente vê amarelado, que a gente vê leitoso, ele deve ser investigado, mas ele também não chama atenção para o câncer de mama. Importante frisar isso que o doutor André está falando, porque por muito tempo as mulheres elas entendiam que só precisavam buscar esse atendimento se tivesse uma idade mais avançada, se tivesse a partir dos 50. Porque eu sou mais jovem e eu não tenho alteração da mama, mas não é nada. E isso que o doutor André falou tem uma relevância muito grande. Eu faço parte da assistência também e muitas vezes a gente atende pacientes jovens que está lá com retração no mamilo e não buscou atendimento porque achava que não estava em uma idade de precisar fazer a mamografia, de precisar ir para um especialista. E muitas vezes, quando a gente olha, já chama uma atenção tão grotesca assim da equipe,
que a gente já tenta encaminhar aquela mulher o mais rápido possível para o atendimento, porque a gente sabe que já está provavelmente num estágio muito mais avançado. E o nosso objetivo é cada vez mais atender essas mulheres do início, para que elas tenham realmente chances de cura, de um tratamento de qualidade e tentar desmistificar isso de idade, né? A idade ela é importante, claro, porque, como a senhora falou, é do envelhecer, mas que a gente vem notando que cada vez mais as mulheres vêm adoecendo mais cedo. E, inclusive, existe até um estudo bem importante, que é o Amazônia 3, que ele lança para a gente o perfil das mulheres com câncer de mama no Brasil, né? Ele teve outros objetivos, mas nesse estudo chama muita atenção o dado que ele teve da idade do diagnóstico. A gente tem 43% dessas pacientes com diagnóstico abaixo de 50 anos, né? Então, isso chama muita atenção. A gente aqui, e outro dado importante também do estudo é que a maioria dos tumores diagnosticados eram estadios avançados, né? Então, assim, isso demonstra para a gente que as pacientes cada vez têm que ter mais consciência do diagnóstico precoce. Consciência de fazer o exame de mamografia, né? Mesmo sem sentir nada, que a gente chama de mamografia de rastreio. É importante essa fala agora, para que a gente não busque atendimento, que os profissionais de saúde eles estejam atentos a orientar, a não buscar atendimento apenas quando você está com sintoma. Realmente. E aí a gente, como profissional que está na frente, que está à ponta, existem 2 tipos de rastreamento, né? O oportunístico e o rastreamento que é o de modo geral. E é justamente isso, aproveitar aquele momento com aquela mulher, por exemplo, no exame de lâmina, numa consulta para diabetes, hipertensão, e dizer, vamos lá, você já fez o exame clínico das mamas, já fez a mamografia, chamar a responsabilidade, né, e atuar frente a esse problema, que é de uma magnitude imensa. Aislane, qual a periodicidade necessária para realizar esses exames? O período de realização desses exames é justamente iniciar a partir dos 40 anos, como algumas sociedades já vêm implementando isso, tendo em vista estudos a nível mundial. A gente deve fazer, sim, o rastreio a partir dos 40 anos, mas a gente sabe que tem algumas populações específicas, aquilo que eu comentei, né, que a mutação genética, ela não é hereditária, para a gente não confundir isso, mas até porque a minoria dos tumores, eles são hereditários. A gente sabe que 5 a 10% só dos tumores de mama são hereditários, né? Mas existe essa população. E cada vez mais essa população está chegando para a gente, né? A gente deve... nesse tipo de população que a gente chama de população de alto risco, aí o rastreio é ainda mais precoce, né? A gente sabe que um paciente, vou dar um exemplo prático aqui, um paciente que teve uma mãe com câncer de mama aos 40 anos, abaixo dos 50, né? Ou uma irmã, um parente de primeiro grau que eu falo, com câncer de mama, ela deve fazer o rastreio 10 anos antes, ou seja, a mamografia 10 anos antes daquele caso, né? A minha mãe teve aos 45 anos, eu devo começar aos 35 anos. Então, assim, quando a gente fala de mamografia anual, é a população de base, a população de risco habitual, que a gente chama. Mas a população de risco, ela deve ser individualizada e é feita de acordo com caso a caso, né? Exatamente. O que se propõe é justamente isso, fazer uma avaliação individual daquele paciente, identificar as necessidades. E vale ressaltar também que quando o paciente também tem uma associação com um parentesco que teve um câncer de ovário, que a gente sabe que tem alteração de um gene específico, que é o BRCA1 e o BRCA2, que está superativo quando a gente fala de câncer de mama também. Então, a investigação e aquela anamnese toda que a gente faz nas consultas é primordial para a gente encaminhar. Para a gente saber identificar essas pacientes, né? Inclusive, uma coisa super interessante é que a paciente, quando vai para a consulta, principalmente para a consulta especializada, ela leva os exames anteriores e ela procura saber sobre a sua família, sobre a história familiar. É extremamente importante você saber se algum parente de primeiro grau, parente próximo, teve o tumor, que idade teve o tumor, né? Que idade foi diagnosticado o tumor e qual o grau de parentesco daquela paciente. Porque isso é extremamente para a gente poder identificar essa população de risco e poder fazer o rastreio adequado. Sim, claro. E a gente fala o tempo inteiro, assim, do câncer de mama na população feminina. Mas a gente sabe também que há casos da população masculina ser acometida pelo câncer de mama. Então, doutora, homens podem ser acometidos pelo câncer de mama? Infelizmente, homens podem ser acometidos pelo câncer de mama. É raro, é uma patologia rara, né? Ela representa apenas 1% dos tumores de mama, mas ela existe, tá? E infelizmente, a gente tem um dado alarmante em relação ao homem também, porque eles são diagnosticados em cada vez mais estadios mais avançados. Por quê?
porque acha que não é tumor, né? Então, aquelas alterações que eu falei, se você sente um nódulo na mama, principalmente o homem, se ele sente um nódulo na mama, se ele tem uma mudança no mamilo, se ele tem uma retração de mamilo, se o mamilo dele está ferido, ele deve procurar um serviço de saúde, ele deve ser avaliado. E outro dado importante, ele representa, é raro, né? É 1% dos tumores de mama, mas é 0,1% dos tumores malignos no homem, né? Mas ele existe, né? Ele existe e, assim, não tão raro a gente pegar, né? Tá raro, mas muito agressivo. Muito agressivo por conta disso. Na verdade, ele não é muito agressivo. Ele os estudos mostram que ele tem até um prognóstico semelhante ao da mulher. O problema é o diagnóstico tardio. O problema é você não saber que o tumor ele pode existir no homem e deixar, né, passar o tempo. Inclusive, quando a gente vê um caso de câncer de mama no homem, a gente deve pensar em uma alteração genética, né? Tem um gene que é o BRCA2, ele está muito ligado ao tumor no homem. E é um fator de risco importante da história da paciente. Se eu tenho um tio, um pai, um irmão que teve câncer de mama, eu devo ser encaminhado para avaliação específica, porque deve ser pesquisada a parte genética. Todo homem com câncer de mama, inclusive, deve ser investigado. O ideal seria ser investigado a parte genética, a alteração genética. E outra coisa, todas as mulheres dessa família devem começar o rastreamento mais cedo, porque teve um homem que foi diagnosticado com câncer de mama. Então, vale a gente trazer essa informação. E estudos que falam, né, nessa questão de alteração genética, às vezes a gente não vê muito porque demanda muito tempo, muita avaliação, mas eu tive a honra de participar de um em Recife. Ele faz toda a árvore genealógica, que é um estudo que é piloto em vários pontos do Brasil, e Recife, como o Nordeste representando, está lá, trazendo essas informações que serão divulgadas em breve. Então, serve de alerta para os homens. De alerta para os homens e para os profissionais de saúde que forem fazer lá a sua buscativa daquela mulher na sua comunidade. Lembrar também que o homem, ele é um público-alvo também para o rastreio do câncer de mama. Não só a mulher, né? Fica tão assim preocupado muito com a mulher, claro que pela incidência maior, mas que também tem essa população que precisa de atenção, né? Então, quando devemos suspeitar do câncer de mama, a doutora já falou aqui com a gente que é a alteração lá, a nodulação, mas que não só isso, que precisa se autoconhecer. Existem várias outras coisas que a gente pode prestar atenção no nosso corpo. E o diagnóstico, como é feito o diagnóstico? É que a gente precisa, além do rastreio com a mamografia, quais são os outros exames que a gente pode estar aí complementando para fechar o diagnóstico desse câncer de mama? Quando a gente tem algum exame alterado, ou uma queixa da paciente, ou a gente tem uma mamografia alterada, que hoje basicamente o que a gente recebe, né? A gente tem exames complementares, a gente tem ultrassom que ajuda muito nessa avaliação da mama, né? Principalmente no padrão de mama que a gente chama de mama densa, né? Paciente jovem, principalmente. Paciente muito jovem, eu falei que a gente tem infelizmente, e a gente tem percebido esse aumento no público jovem. E normalmente essas mamas são mamas que a gente chama mais densas, são mamas mais difíceis de ver na mamografia. Então o ultrassom, ele é um complemento para a mamografia. Ele não é considerado exame de rastreio, porque para ser rastreio tem que ter impacto de mortalidade que a mamografia traz para a gente. A gente sabe que a mamografia ela consegue ter um impacto de 30% na mortalidade. Então o ultrassom ele não tem impacto de mortalidade, mas ele é um grande auxiliar no diagnóstico do tumor, né? O ultrassom, a ressonância também, ela não entra com o rastreio também, como algumas pessoas perguntam, eu quero fazer uma ressonância. Não, ela tem a sua indicação específica, ela ajuda muito, mas quando bem indicada também. Complementando também. Então, doutora, como é feito o diagnóstico para a detecção desse câncer de mama? A partir do momento que a mulher, ela deu entrada lá na sua unidade básica, ela fez ali o exame, chamou a atenção, teve alguma alteração, o profissional ele encaminhou, e agora o que fazer? Se a paciente ela chega com alguma alteração, ela foi encaminhada por alguma alteração, ou porque pegou no exame físico, ou pegou por alteração na mamografia, ou os exames de complemento, como ultrassom, né? A gente consegue fazer na rede pública. Tanto na rede pública como na rede privada. Eu estou falando da rede pública porque a paciente tem um pouco mais de dificuldade, né? Sim. Mas a gente consegue fazer exames de diagnóstico, que a gente chama, né? Que é fazer uma biópsia, tirar um pedacinho daquela lesão e mandar para estudo. E isso de uma forma bem simples, né? Se aquela lesão ela é vista também no ultrassom, a gente consegue fazer uma biópsia por ultrassom, que é um procedimento simples, né?
que a paciente vai, não precisa de jejum, ela é feita na sala de ultrassom, ela é feita com anestesia local, faz aquele procedimento em 20, 30 minutos e vai embora para casa no mesmo dia, né? A gente consegue dar esse diagnóstico. Se aquela lesão ela é vista só na mamografia, a gente também consegue fazer através de marcação pela mamografia, que na verdade é o que a gente quer pegar, né? Essas lesões cada vez mais precoces, é para isso que as campanhas existem. Então, diante de uma alteração que a gente recebe do paciente que tenha palpado algum nódulo, ou percebeu alguma daquelas alterações que a gente comentou anteriormente, ou teve alteração na mamografia, é importante até falar que a gente tem, inclusive, uma prioridade na marcação, né? A gente tem uma classificação nos exames de mama que chama BIRADS, né? Esse BIRADS nada mais é para a gente saber o risco de malignidade daquela lesão, tá? Então, se a gente tem um BIRADS, como bota para vocês o 4 e o 5, que é o que interessa mais para a gente, que são aquelas alterações que precisam de biópsia, que precisam ser esclarecidas, a gente tem uma prioridade nessa marcação, a gente deve ter uma prioridade nessa marcação, e o paciente consegue chegar no serviço especializado mais cedo, né? A gente consegue dar uma prioridade para esses pacientes. E o que eu faço diante dessa alteração? Se eu tenho um nódulo, vamos botar que é a alteração mais comum que eu comentei, e eu consigo vê-lo pelo ultrassom, a gente consegue fazer, tanto no sistema público como no sistema privado, uma biópsia desse nódulo de uma forma simples, né? Hoje a gente tem procedimentos cada vez que a gente chama de minimamente invasivos, a gente consegue, antigamente a gente tinha que levar o paciente para o bloco cirúrgico para fazer uma biópsia que a gente chama de incisional, hoje isso praticamente não existe, né? Por quê? Porque a gente tem recursos que a gente consegue fazer isso na sala de ultrassom, né? O paciente procura, ela é agendada para fazer uma biópsia, ela vai na sala de ultrassom mesmo, não precisa de jejum, a gente consegue fazer com incisão bem pequenininha, só para passar a agulha e colher material tecidual para fazer esse diagnóstico, né? Não só pelo ultrassom, às vezes a gente consegue também ver só aquela lesão por mamografia, né? Com o caso das microcalcificações, inclusive, é o que a gente quer ver. As campanhas, elas existem para a gente poder divulgar isso, divulgar o diagnóstico cada vez mais precoce, né? E o carcinoma in situ da mama, que é aquele que só está naquele pontinho, que é o que a gente quer pegar, que não invadiu nenhum tecido ainda, não invadiu a camada nada, ele é visto na mamografia, na maioria das vezes, como calcificação, né? Esse é o principal sinal dele, né? Por isso que a mamografia é tão importante também, que ela é a única que consegue ver, né? Essas calcificações. E a gente consegue biopsiar isso também, né? A gente consegue, da mesma forma, agora guiado por mamografia, porque ele só é visto na mamografia, consegue fazer uma incisão pequenininha e tirar aquela área para estudar, né? Então, esse acesso a gente consegue pelos SUS. Um acesso pelo SUS, um acesso rápido, sim, que a mulher não precisa peregrinar tanto. Não, se ela tem um diagnóstico 4, de BIRADS 4, e ela procura assistência, mesmo que ela venha do sistema particular, às vezes ela faz um consulta, aí ela recebe um diagnóstico de BIRADS 4 ou 5, e aí ela não tem dinheiro para fazer aquela biópsia, que é um procedimento mais caro, a gente sabe disso, né? É uma amostra tecidual, então isso gera tanto um material especializado, um treinamento especializado, né? Todo canto que faz. E a gente consegue sim, ela consegue procurar pelo serviço de saúde, procurar com BIRADS 4, tem uma prioridade no atendimento e consegue marcar para o serviço especializado. Sim. Diante disso, quais os tratamentos, Aslane, disponíveis hoje para o tratamento do câncer de mama? Quando a gente fala de câncer de mama, a gente percebe que está cada vez mais individualizado. Então, a escolha e o método que vai ser vai depender da situação e do estadiamento que aquela patologia foi encontrada mediante o diagnóstico, seja ele precoce ou um diagnóstico mais tardio. Então, a gente pode atuar com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Além da quimio e da rádio, a gente ainda conta com outro auxílio, que é os processos cirúrgicos. Doutora Andréa, como é que se dá esses processos cirúrgicos? É o primeiro passo que o paciente vai ter como tratamento, ou é realmente isso que a Islane falou? É cada um com sua particularidade, com sua necessidade? Perfeita colocação da Islane. O câncer de mama hoje, a paciente chega nervosa, achando que está sentindo morte. Não, o câncer de mama hoje, ele é cada vez mais individualizado, né? A gente tem drogas cada vez melhores, a gente tem técnicas cirúrgicas cada vez melhores, né? Antigamente, a gente fazia mastectomia para todo mundo, né? Tinha um tumor pequenininho, posso tirar a mama, tirar músculo, tirar tudo. Hoje não. Hoje o que a gente sabe que é importante é tirar o tumor e tirar a margem ao redor livre, né? Então, isso vai depender muito do estadio que ele foi diagnosticado, do tipo de tumor que o paciente tem, né? Existem
Existe, como ela falou perfeitamente, tem a quimioterapia. Essa quimioterapia, dependendo do tipo do tumor, do estadio, ela pode ser feita antes do tratamento, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, que antes a gente fazia isso só para diminuir o tumor e tentar conseguir fazer a cirurgia conservadora, né, que é a preservação da mama. E hoje não, hoje a gente sabe que tem alguns tumores que mesmo pequenininhos, eles são mais agressivos, eles precisam começar pela quimioterapia para poder depois, de acordo com aquela resposta, saber se depois que acabar o tratamento cirúrgico vai para a quimio, vai para a cirurgia, e depois que acabar o tratamento cirúrgico, se ele vai continuar no tratamento ou não, né? E existem vários tipos de cirurgia, né? E hoje a gente tem a oncoplástica, que é um grande aliado na mastologia. Por quê? Porque a gente sabe que a mama ela tem um simbolismo muito grande para a mulher, né? A mama, com a mama a gente amamenta o nosso bebê, a gente tem a parte da feminilidade da mulher, então assim, é um tumor que mexe muito com... Claro que todos mexem, mas a mama, especialmente a mama, ela mexe muito com a feminilidade da mulher, né? Então a gente sabe que é importante a gente manter aquela autoestima, manter a parte corporal bem da mulher para ficar bem depois do tratamento, né? Então a gente tem tumores, tem cirurgias cada vez menores, que tem, claro, segurança oncológica, que a gente consiga dar, como eu falei, uma margem de segurança boa, né? Tem as cirurgias que a gente chama de cirurgias conservadoras. Ou então, às vezes, a gente precisa realmente tirar a mama toda, né? Às vezes acontece, como eu falei, infelizmente, a gente ainda pega muito no Brasil tumores avançados e que às vezes não respondem bem à quimioterapia e às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia maior, mas a gente deve saber também que a paciente hoje ela tem direito a fazer a reconstrução de mama, né? A gente tem oncoplástica, que é um grande aliado na cirurgia da mama. A gente precisa desmistificar aquela ideia que as pacientes tinham de antigamente, que toda paciente que chegava com tumor de mama, que ela ia perder a mama, né? Que ela ia ficar sem nada, que ia morrer, né? Pelo contrário, hoje o tratamento, ele está cada vez, ele avançou em todos os sentidos, ele avançou na parte cirúrgica, né? A gente consegue tirar nódulos pequenininhos e com margem de segurança, saber que aquela paciente é tratada, tão tratada como aquela paciente que tirava toda a mama antigamente. A gente consegue, às vezes, hoje, a gente tem a oncoplástica, que é uma grande aliada da mastologia, da cirurgia da mama, né? Porque, às vezes, a gente consegue, inclusive, tirar volumes maiores de mama e, mesmo assim, ficar esteticamente bem, né? Às vezes, a gente precisa tirar o invólucro, tirar a mama toda, que a gente chama de adenomastectomia, e deixar o invólucro, e a paciente bota uma prótese, e a paciente, às vezes, nem percebe, as pessoas nem percebem que a paciente fez o tratamento e tirou a mama toda, né? Então, assim, teve uma evolução muito grande, tanto a nível de cirurgia, como a nível de tratamento, né? De que a gente chama de adjuvante. Então, assim, a gente teve um avanço muito grande nesse sentido. Sim, é muito importante a gente tocar nesse assunto da mulher entender que não é uma sentença de morte saber que está com câncer de mama, que existem esses tratamentos, as opções, mas que cada paciente vai ser tratado de uma forma individualizada. Foi bom você ter falado. Inclusive, assim, tem uma outra coisa. Nem toda paciente que tem câncer de mama vai fazer quimioterapia, tá, gente? Pelo contrário, hoje, se a gente tem um paciente que a gente consegue pegar nas campanhas, que é o tumor in situ ele não vai para quimioterapia, né? Hoje a gente sabe, a gente tem alguns testes, inclusive, né? Que a gente consegue ver, às vezes a paciente ela tem um tumor de 2, 3, os tumores precoces, principalmente, né? Às vezes ela tem um tumor de baixa agressividade e a gente consegue evitar a quimioterapia naquela paciente, né? Então, assim, a gente trazendo para a paciente a importância do autodiagnóstico precoce, a gente consegue ter tratamentos cada vez menos agressivos e evitar que a paciente passe por algumas coisas que ela passaria se não tivesse o diagnóstico precoce. Isso. E seria bem lançar para uma pergunta. A importância do diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que diante de toda a dificuldade de acesso, de tempo que essa mulher tem de ir no serviço de saúde, a gente entende que os diagnósticos eles acontecem de uma forma mais avançada por conta desse dia a dia, às vezes mesmo, mas que a gente vem debatendo aqui desde o início do nosso bate-papo a importância desse diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é extremamente importante. Por quê? Porque eu volto àquela história. Ele tem impacto sobre a vida importante, né? Se a gente consegue diagnosticar pacientes com estágios 1 ou 2, que são estágios iniciais, a gente consegue até 90% de cura, né? Então, assim, acabar com aquela história de que o tumor, como eu falei, é uma sentença de morte, não é. E se a gente consegue diagnosticar precocemente, vão ser tratamentos menos agressivos, vão ser cirurgias menores, né? Às vezes a gente precisa tirar só aquela, como eu falei para você, só aquela areazinha pequenininha com a margem ao redor, cirurgia conservadora, faz a radioterapia dela e às vezes nem para quimioterapia vai. E se for para quimioterapia também,
Tem paciente que às vezes tem um tumor até um pouco maior, infelizmente chega pra gente. Tem tumores mais agressivos também, né? Que chega um pouco maior. Eles são tratados, eles diminuem e a gente consegue operar, né? E com isso, com certeza, aumentar, né, a qualidade de vida dessa paciente. Melhorar o aspecto dela para com a vida, com ela e para com o outro, que a gente sabe que está inserida na sociedade de extrema relevância para o nosso emocional. Sim, claro. Agiane, quais recursos de apoio que estão disponíveis hoje para paciente com câncer de mama? Então, quando a gente fala dos recursos, a gente percebe que muita coisa vem avançando. Por exemplo, a cirurgia de reconstrução é um direito para as pacientes de fazer essa reconstrução mamária desde 1984. E aí foi implementado através de lei. Então, essa paciente que tem problema de mama, que tem câncer de mama, ela tem esse direito de fazer essa reconstrução mamária no Sistema Único de Saúde. E não só isso, quando a paciente é diagnosticada por câncer, ela tem o direito do saque do FGTS, tem direito de se encostar mediante esse problema de saúde. Então, assim, a cunho financeiro também há essa preocupação, né, com as políticas públicas para não deixar essa paciente sem a proteção, vamos dizer assim. E não só isso, quando a gente fala de hospital oncológico, hospital UNACOM, por exemplo, lá sempre tem os apoios que são voltados para auxiliar nesse processo de saúde e doença e também nessas coisas de cunho social, por exemplo, assistente social, e não só do hospital, mas também do município, psicologia, para adentrar nessa parte emocional que a gente foi citando aqui, que é extremamente importante a gente considerar. E não só isso, o paciente que tem câncer de mama é importante a gente falar. É uma temática que acaba que é um pouco de tabu, mas também falar que ela tem direito aos cuidados paliativos, né? Que os cuidados paliativos findou todas as perspectivas de cura dessa paciente. Então, a gente vai tratar a paciente como um todo, a paciente, a família, para tentar minimizar todo esse processo que já é tão doloroso. Sim, uma fala de bastante impacto e muito relevante falar sobre cuidados paliativos, porque as pessoas têm na mente que cuidados paliativos o paciente é deixado para morrer, né? E na verdade não é isso. A gente tem avanços muito significativos na saúde para tratar equipes multidisciplinares, para cuidar de pacientes que não têm mais prognóstico, mas que precisa ser olhado, ser visto de forma humanizada, de forma digna. Isso mesmo, é muito importante essa fala, Islane. Quais os avanços mais recentes de tratamento que a gente tem hoje para o câncer de mama? Que bom, né? Que bom que a gente tem muito avanço, que a gente tem muito estudo. E quando a gente fala de câncer de mama, então, a gente tem recursos de terapias-alvos que são fundamentais, principalmente quando a gente fala da tipologia do câncer, que é o triplo negativo, que não tem resposta hormonal. Então, a gente tem a imunoterapia, tem a terapia-alvo, e além da terapia-alvo, tem aquela que é terapia-alvo e biológica, que além dele chegar lá, quando ela chega na célula oncológica, ela vai lá e libera o medicamento para tentar contornar a situação. Que bom que a gente está falando de câncer de mama, porque em outros cânceres a gente não consegue falar de muitos avanços, mas no de mama a gente tem muita coisa. Então, quais os desafios enfrentados pelos pacientes durante e após esse tratamento? Quando a gente fala, né, do diagnóstico, como já foi comentado aqui, a gente diz que é um impacto. E depois disso, o que é que vai acontecer com esse paciente? Hoje em dia, com a política nacional do câncer, que foi instituída este ano, inclusive, traz em relação à navegação, para justamente ajudar esse paciente nesse processo durante. O que seria muito importante, principalmente quando a gente fala a nível SUS, porque a gente entende que as limitações de conhecimento daquela paciente é um pouco defasada. E então, assim, o impacto emocional, o impacto físico que é causado nessa paciente também é muito considerável. Porque quando se necessita, por exemplo, iniciar um protocolo de quimioterapia, aquele paciente tem todo o medo também, né? Eu vou ficar careca, e dependendo do protocolo, infelizmente, a gente não tem como evitar. E aí, tem a fadiga, tem o enjoo, tem o estresse que muitas vezes não é
na sua cidade, no seu leito de casa, vamos dizer assim, que você consegue fazer o tratamento, você tem que fazer viagens longas. Mesmo o nosso estado sendo tão pequeno, imagina só uma pessoa que está lá em Kombi, né? Chegar aqui na cidade de Aracaju para iniciar o tratamento. Então, tem tudo isso. E quando a gente fala de pós também, a gente tem que pensar na recuperação e na reintegração dessa paciente. Nessa importância de lembrar que ela precisa se reintegrar na parte laborativa, né? Às vezes ela precisa, como você falou, do esvaziamento, às vezes ela precisa fazer um desvio de função, né? Às vezes precisa ajustar a função. E com esses avanços dessas tecnologias que a gente falou tanto, cada vez mais a gente vai ter pacientes que vão passar pelo câncer de mama e que vão passar por muitos anos, né? A gente tem pacientes jovens hoje, 30, 40, 50 anos, que passaram por câncer de mama e vão viver muitos anos. Aquela paciente ela vai voltar para a atividade profissional dela, né? Ela precisa encontrar um meio de trabalho que possibilite isso para ela, se você, às vezes, precisar ajustar a função, entendeu? Então, é extremamente importante a gente ver isso também. A Islane tem mais alguma coisa para falar, para complementar? Não, é só agradecer por estar aqui falando de uma temática tão importante. E eu só queria finalizar com uma frase, na realidade, de Ana Michele, acho que é conhecida por todos, que é da área da oncologia, que Ana Michele, ela foi uma paciente oncológica de um câncer de mama triplo negativo, paliativista, que trouxe tanto essa questão do paliativo para o cenário brasileiro. E ela traz que, nessa de viver nosso último dia, todo dia, percebemos o quanto tinha um sabor especial. Acreditem, entender que a vida acaba é ferramenta e empoderamento e autoconhecimento mais incrível de todas. E ninguém precisa de estar com câncer para isso. Não há tempo a perder, não há sentimento a ser desperdiçado. Viver é prioridade. Queria também agradecer a oportunidade, né? Como eu falei, deixa a gente divulgar para a população a importância desse diagnóstico precoce, de se autoconhecer, de se autocuidar, que a gente fala, né? E também fazer um lembrete, assim, na verdade, a ideia do podcast, a ideia das campanhas não é criar um pânico para as pacientes, né? Inclusive, a grande maioria dos nódulos que a gente recebe no consultório no dia a dia, eles são benignos, tá, gente? E, assim, nódulos, principalmente paciente muito jovem, a grande maioria é benigno, né? Então, assim, não cria um pânico naquilo, tocou e eu tô com câncer, não. Procura assistência de saúde, né? Segue todos os passos, a gente vai avaliar, porque a grande maioria das patologias, elas não são malignas, pelo contrário, elas são benignas. Pronto, eu também gostaria de agradecer a participação da doutora Andréa e da Islane por ter topado, assim, a fazer parte desse momento que a gente sabe que é tão importante, levar informação, fazer com que o profissional de saúde ele entenda a importância dele dentro dos nossos serviços, para fazer a buscativa ali da sua população, que é quem está mais próximo à comunidade, e fazer também com que as pessoas elas entendam que se tocar, se olhar, se autoconhecer é importante para que possamos cada vez mais atingir a nossa meta, que é o tratamento precoce, e que não tenha tanto impacto na vida dessa mulher, na vida desse homem, e que estamos aqui num bem comum. Então, em nome da Fundação Estadual de Saúde, de FUNESA, agradecemos nossas convidadas, a doutora Andréa e a Islane, pela brilhante participação no nosso podcast, e até a próxima.